Vamos lá, queridos, aula 6. Entendemos já o mistério, a glória da doutrina da justificação, amém? Somos justificados em Cristo Jesus. Pela fé, entramos na graça, vamos ser justos, justificados. E o justo vive pela fé. Paulo, ele, como era um bom conhecedor da lei, do que aconteceu no passado, enfim, todas as perguntas que ele faz estão inseridas num contexto judaico, cultura judaico-cristã agora. Ou seja, ele conhece a cultura judaica e a externa para os cristãos, e agora está lidando com gentios cristãos. Gentios cristãos, será? Os romanos não conheciam a graça, não conheciam a salvação. A igreja de Romanos é fundada por prosélitos que acreditaram. Se acredita que no avivamento de Pentecoste, eles viram o poder de Deus e voltaram transformados por esse poder. E esses prosélitos, acreditavam na fé judaica e agora aceitam a fé em Cristo Jesus. Conclusão. Paulo usa a doutrina, Paulo os guia a verdade e a permanência da justiça na fé, e a fé, a graça e a vivência da fé. Nós vemos a transferência da nossa culpa para Cristo. Cristo agora, ele assume a nossa culpa, se torna imundo, pobre, sujo por causa de nós, assume o nosso pecado, as nossas transgressões, e ele nos justifica. E toda a virtude que ele tinha como ser humano como não pecador, como alguém que nunca pecou, e todas as virtudes de alguém que foi aprovado como justiça, transferidos para nós, para a glória do Senhor. Tá bom? Há no capítulo 8 uma série de perguntas que Paulo não faz aleatoriamente essas perguntas de retórica. Por que digo que são perguntas retóricas? Porque elas são argumentativas, elas fazem pensar, elas não são faladas de qualquer ou por qualquer maneira. E são 5 perguntas fundamentais que estão externadas aí no capítulo, expressas ali no capítulo 8. No capítulo 8, Paulo apresenta, a partir do início, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ver que nós temos a herança agora de ser herdeiros adotados como filhos. Também fala dos sofrimentos que não se comparam com aquilo que nós já herdamos em Cristo Jesus, e a glória do porvir. Fala da intercessão do Espírito, do grau de oração, que não é só tefilá, até chegar no grau de intercessão do Espírito. São vários degraus de oração. Não é o tema agora, mas um dia nós vamos ter que saborear o que é esse processo de oração para entender o que é a verdadeira oração do Espírito gemendo em nós. E aí, a partir do versículo 28 do capítulo 8, essa frase que inclusive na semana passada nós falamos também, que muita gente fala, tudo coopera para o bem, e fecha a questão, tudo coopera para o bem, calma, tudo coopera para o bem. Não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e para amar a Deus é preciso guardar os mandamentos. Além disso, eu tenho que ter chamado para o seu propósito, porque tem muito crente fora do propósito. Há muitas vidas cristãs que foram justificados, deveriam viver a gratuidade de Deus e não vivem o propósito de Deus. Não vivem o propósito de Deus. E diz que são chamados e andam segundo o seu propósito. Sim, tudo vai cooperar para nós. Pode me acontecer a maior desgraça, porém, se eu estou no propósito de Deus, tudo vai cooperar para o bem. Agora, se eu estou vivendo tribulação de coisas que eu estou fazendo de errado, já estou fora do propósito. Nem tudo vai cooperar para o bem. Amém? Porque os que de antemão conheceu também, os predestinou, a imagem do seu Filho, e aí vai, os chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Entenderam o plano da justificação, a transferência, tudo maravilhoso. Só que agora vem 5 perguntas. Quais são as perguntas? Primeiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diríamos, pois, essas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira pergunta de retórica de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na cruz, houve a transferência da glória, da justiça, da equidade, da santidade do Filho, transferida para nós. E a maldade tua é transferida para Jesus. Agora presta atenção. Nessa realidade onde há maldição e glória do outro lado, bênção, glória, justificação, aqui, justificação, tudo que é maravilhoso. Se já aqui você está desse lado e Jesus está no lado da maldição e o Pai o abandona, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus te justifica, se Deus é por você, quem pode ir contra você? Há algum empecilho? Há alguma barreira? Há algo que te condene? Há algo que te impeça de avançar? Há algo que te impeça de conquistar? Há algo que te impeça de ser cristão? Há algo que te impeça de chegar no céu? Não! Tudo é possível ao que crê. Ai. Tudo é pela fé. Essa é a minha primeira pergunta. Por que na pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando sobre a virtude da proteção que você tem. Automaticamente, o falar do Pai, esse agora é meu filho amado, é você, no qual eu me comprazo. Quem te justificou foi Cristo, Ele te vê. Então agora você, primeiro ponto, se Deus é por nós, estamos falando de proteção. Você está sob o cuidado de Deus. Tudo que você fizer vai ser abençoado por Deus. Tudo vai cooperar para o bem. Tudo pode se levantar um vendaval. Deus é contigo. Por isso Paulo destaca muito isso. Por isso temos paz para com Deus. Não diz temos paz dentro de nós. Não diz temos paz para com Deus. Essa é a verdadeira paz que nós precisamos ter. Quando Jesus fala assim, deixo-vos a paz. Ele não está dizendo a paz de ter uma boa situação financeira, a paz de ter muitos amigos. Não é essa paz que o mundo dá. Essa paz é passageira. A pessoa se toma um diazepam e fica em paz. Toma uma cachaça e fica em paz. Tem gente que usa droga e fica em paz, só que fica calminho. Quem já viu gente que ficou calminho? Mas 3 diazepam no mínimo. Um sossega-leão. Mas não é essa paz, porque tem gente que fica nervoso quando se desestrutura em qualquer área. Tem gente que perde a paz com muita coisa. Só que eu não dou essa paz. A minha paz vos dou. Qual é a paz? A paz com Deus. E essa é a maior paz que nós temos. É a paz que nós temos. Paz para com Deus. Ou seja, o que devia ser juízo de Deus para nós agora é shalom. O shalom de Deus se manifesta. O shalom de Deus está nos abençoando. O shalom de Deus vai nos prosperar. O shalom de Deus vai colocar a mão onde nós colocarmos. O shalom de Deus vai colocar o pé onde nós... Querido, o evangelho é tão simples e tão poderoso. Só não entende o jumento que não quer. Me desculpe, somos jumentos quando não entendemos, somos desprovidos de inteligência emocional quando persistimos em errar e não queremos entender o que Deus nos deu de graça. Então, a primeira coisa é proteção. Se Deus é por nós, quem vai te condenar? Quem vai falar alguma coisa contra você? Quem vai fazer algo contra você? Você passa a ser propriedade dele. Segunda pergunta. Aquele que não poupou seu filho, gente, a maldição era para nós, só que não poupou seu filho por causa de você. Que pai aqui é capaz de prejudicar alguém de fora e prejudicar o seu filho por alguém de fora? Eu não, eu equilibro muito isso. Nunca permito prejudicar minha família por contexto eclesiástico, ministerial, seja o que for, nunca. Procuro não prejudicar nunca a minha família. Aí minha filha aqui é testemunha do que eu estou falando. Não. Porque se eu não administro bem minha casa, minha família, vou administrar as coisas de Deus. Não tem sentido. Então, preste atenção. Jamais posso prejudicar
meu filho ou minha casa, minha esposa, por um contexto fora de família. Quem entendeu isso? Agora, preste atenção. O próprio pai sujeitou ao pecado e à maldade e sacrifica o próprio filho. Muita gente pensa que Satanás estava sacrificando ou rindo e Satanás estava esbofeteando a Jesus. Não, não. Quem estava matando o filho era o próprio pai. Quem matou Jesus não foi Satanás, foi o próprio pai. O pai o matou. A justiça dele desceu sobre ele e lhe deu o cálice. Pai, se for possível, afasta-me de mim teu cálice, porque existe um cálice da ira de Deus. Quem bebe esse cálice, eu falei aqui de novo, a ira é a justiça de Deus. Esse cálice é a justiça de Deus. Ele pega o cálice que você ia beber e ele bebe pela humanidade. Que não se faça, ele sabia os condimentos que ele colocou nesse cálice. E por isso ele diz, afasta de mim teu cálice. Quando meu pai fica bravo, sai de perto, Jesus falou assim. Mas eu bebo para que se faça a tua vontade, não a minha. E ele bebe o cálice da ira de Deus. E ele morre. Ele sacrifica o próprio filho. Aquele que não poupou seu filho, que diz aqui no versículo 8:32, aquele que não poupou seu filho antes de... Por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente. Graciosamente é de graça. Por isso que em espanhol não se fala obrigado. Obrigado é uma palavra muito feia. É graças. E muitas graças. Muitas graças. Eu não sou obrigado a nada. É pela graça. E a graça não me obriga a nada. Tem que ser por graça. Então preste atenção. Diz... graciosamente, com ele todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Todas as coisas. O que não está incluído em todas as coisas? Nenhuma coisa, está tudo incluído em todas as coisas. Então, por que sofrer? Por que me limitar? Porque eu deixo de viver fé. Fé. Deixo de viver fé. Essa semana alguém me disse, nós temos um inimigo, o dinheiro. Eu falei, o inimigo é seu dinheiro. Aliás, o dinheiro é seu inimigo? Eu falei, quem te falou isso? O inimigo é seu dinheiro. O inimigo é o dinheiro? Eu falei, que estranho, um pastor? Alguém do ministério, na verdade. Não, é o inimigo. Porque a Bíblia diz assim, ou servir a Deus ou a Mamon. Ou você serve a Deus, eu falei, mas não tem nada a ver. Já leu o versículo que diz que ele é o dono do ouro e da prata? Mamon não é o dono do ouro e da prata, não. Existe uma potestade chamada amor ao dinheiro que se chama Mamon. Que não é o dinheiro a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. E essa potestade que ama o dinheiro chama-se Mamon. Quando eu amo o dinheiro, sirvo a Mamon que não tem um centavo furado. Quem entendeu? Porque o dono do ouro e da prata é Deus. Então, quando eu sirvo a Mamon, é porque eu troco a essência de fé por coisas materiais. Então, conclusão. Deus prospera, Deus abençoa. Você nunca vai prosperar se o paradigma dinheiro é teu inimigo. É teu inimigo. Você tem que se tornar amigo de Deus, sabe por quê? Porque diz que aquele que não poupou seu filho não vai deixar de te dar bênção, prosperidade, abundância, e quanto mais a glória da herança na eternidade. Ei, você tem uma mansão lá na glória. Você tem direito a morar na cidade santa, o maior condomínio celestial do céu. Hein? Que condomínio tem por aqui na terra? Lindo, abençoado, em Alphaville. Quem conhece um condomínio bom em Jardins? Tem alguns condomínios bons por aqui em São Paulo? Tem ou não tem? Tem. Glória a Deus, aleluia. Agora presta atenção. Tem uma mansão, uma morada preparada no maior condomínio fechado. Esse condomínio é quadrangular. Ele é quadrado para cima, para o lado. E tem medidas, tem portas de ouro. As portas são pérolas, perdão. E tem base. Eu não vi condomínio assim aqui na Baixada, em São Paulo. Com jaspe, um muro de jaspe, umas pedrinhas de diamante para decorar. Eu nunca vi até. Mas você tem um condomínio lá, assim. Então, queridos,
Desde eu beber essa água, porque para Deus conta muito um copo d'água. Um copo d'água, sim. Diz que quem deu um copo d'água já tem recompensa. Então tem um copo d'água. Um cabelo é importante para Deus. Eu posso perder um monte, mas para Deus diz que Ele já contou. Benito, menos um. Não se preocupe, tem galardão lá no céu. Ele conta, os passarinhos, enfim, tudo isso é válido nesse contexto de tudo. Então, tudo. Eu deixo e paro de experimentar coisas excelentes por causa da falta de fé, de acreditar nessa justificação de vida de fé, de vida de graça e vida de justo, porque só o justo pode desfrutar, mas ele tem que andar pela fé, tem que acreditar, e uma vez acreditando, ele entra na graça. Então, ele diz, se não poupou, o filho vai poupar algo para te dar alguma coisa? Pelo amor de Deus. Terceira pergunta, 8:33. Quem intentará acusação contra você? Ei, quem já ouviu isso? Tem um costa quente, normalmente se vê isso em áreas por aí. Tem um costa, é filho do homem, não é? Não mexe com ele, que é filho dele, tem proteção do pai, não é? Tem proteção, tem vantagens por isso, não é? Por quê? Porque alguém que o protege, alguém que lhe dá vantagens, lhe dá talvez virtudes que até não são nem merecidas. Quando fala, se Deus é por nós, está falando de proteção. Quando diz, se Ele não poupou seu filho, segundo ponto, segunda pergunta, está falando de direitos. Proteção pela graça. Vou colocar aqui graça para você entender que você está na graça, em nome de Jesus. Proteção pela graça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Direitos da graça. Se Ele não poupou teu filho, o filho dele vai poupar coisas para você. Você tem direitos a coisa que você nem sabe. Meu irmão foi amputado uma perna lá no Chile. Ele tem 50 e poucos anos. Ele da primeiro casamento do meu pai, da primeira missionária que faleceu. Tá com seus 5 anos quando faleceu. E minha mãe ajudou a criá-lo. E depois teve a gente, mais 8 filhos, 16 ao todo. E quando ele foi amputado da perna, ele foi aposentado pela polícia, porque ele era policial, tal. E ele disse, cortaram minha perna, mas Natanael, eu vou investigar todos os direitos que eu tenha nas leis desse país, lá no Chile, por terem amputado minha perna. E esse cara, eu só sei que ele não paga IPVA, ele não paga IPTU, mas tudo que você imagina de investigação de direitos, que uma pessoa amputada usufrui, ou pode usufruir, ele, de tudo, ele fez um curso para investigar, contratou advogado e todos os processos o ganhou, e ainda recebe não sei quanto a mais, só por uso de frutos de direitos. Sabe qual é o problema da gente? Que nós temos direitos que a gente nem conhece. E eu vou lhe falar, os direitos da graça tem como base que ele nem poupou seu filho. Vai poupar alguma coisa para te dar? Terceiro, é a inocentação. Não sei se essa palavra existe em português. Inocentação? Não? Inocentar. Inocentar da graça. 3. Inocentar da graça. Aí quando diz, quem tentará te acusar, cara? Por quê? Porque essa justificação flui. A não ser que você não queira. A não ser que você goste do pecado e não queira se arrepender. E não queira se converter. A não ser que você queira viver uma vida dupla, de santidade aparente e fazendo coisas erradas. Quem está me entendendo? Mas vou lhe falar, não tem desculpa. As pessoas me dizem, pastor, essa semana eu fiz tal coisa, posso tomar Santa Ceia? Eu falei assim, para que serve Santa Ceia? Para que serve o pão e o cálice? Para lembrar que Jesus morreu na cruz. Então pronto, aproveita, se arrepende, larga o pecado e toma Santa Ceia, ora. A pessoa pensa que Santa Ceia é para condená-la, é para dizer, não, você não pode, não, você pode. Você falou mal da sogra? Não pode. Você pode, você não pode. E tem diáconos assim que vão, você pode, você não pode. Você pode, você não pode. Tem não aqui, estou falando de outras igrejas que eu já passei. Você pode, você não pode. Quem te deu autorização a dizer pode ou não pode?
A única coisa que eu sei, que se eu pequei, tem um advogado, e se eu me arrepender, é o lembrete, o pão e o cálice, é o lembrete de que existe justificação, que alguém morreu por mim. Sabe quando você deixa o lembrete na geladeira? Ei, um lembrete. Sabe, pessoa esquecida, deixou um lembrete, pum, pendurado. Pronto, está pendurado lá. Escreveu, e ele, de repente, está sem dinheiro. E o lembrete, o que diz o lembrete? Você depositou 10 mil na conta para guardar. Ai, tem aqueles 10 mil na conta. E eu esqueci, meu Deus. Bendito lembrete. Então, o pão e o vinho é o lembrete que alguém morreu por você. Que alguém te redimiu. Agora, se o pão e o vinho não significam nada para você, se joga para o inferno, se mata de uma vez. Agora, se você vive em Cristo, viva a vida em Cristo Jesus. Viva a glória da salvação. Ou é morte ou é vida. Essa é a palavra certa. Ou eu não tenho sentido, quando eu digo se mata, não vai se matar, pelo amor de Deus. Mas você não tem sentido, minha vida não tem sentido. Alguém me justifica. Quem pode te condenar? Não, que tem um diabão que sabe dos meus poderes. Ele te justifica. E não, que tem um demônio que vem me esbofetear. E já pedi 3 vezes para me tirar. A minha graça te basta. E não tem como fugir de mim. Minha graça, a fé, a glória, a justiça estão te perseguindo e eu não desisto de você. E você não tem desculpa para não chegar no céu, a não ser que você não queira. Em nome de Jesus, eu vou ver todos vocês no céu. Paulo está dizendo isso. Mesmo com o espinho na carne. Quem vai trazer a acusação? Aí diz no 4, quem os condenará? Quem poderá me defender? Quem? Quem os condenará? Isso é imunidade. Imunidade pela graça. Nas leis da justiça, tem alguém que tem algum tipo de imunidade? Eu sei que certos políticos têm ou tinham, não sei. Me dá outro exemplo, se alguém que tem imunidade. Embaixador tem imunidade? Há certas imunidades onde a pessoa fica imune. Tem direitos diferenciados. Olha aí. E aí vai. Só que são coisas limitadas. São coisas em contextos específicos e limitados. Agora eu vou te falar, a imunidade que Jesus te deu é plena. Plena. Você está imune. Como, Senhor? Ontem quis matar minha sogra, Senhor. Está imune. Mas, Senhor, ontem... Está imune. Se arrependa, se converte, que você já está imune. Mas, Senhor, e daqui para frente? Não tem problema, já está imune. Não tem como fugir de mim. Tu és meu, eu te comprei. Então, imunidade é quem os condenará. 4. Quem os condenará? 5, última pergunta. Que é a virtude de tudo isso aqui? É quem me separará do amor de Cristo? Após com tudo isso aqui, com todo esse amor, quem vai me separar de Cristo? Quem vai me... É a virtude, a essência, a essência da graça, tudo isso aqui, a proteção pela graça, os direitos da graça, o incentar da graça, a imunidade da graça, e o último que diz, aí vou ter que ler, isso aqui é maravilhoso, eu tenho que ler, alguém que perdeu a essência da sua vida com Cristo, está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ler. Quem os condenará? No 34, é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele
daquele que nos amou. Todo esse contexto, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do que vai acontecer ainda, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dê um aplauso a esse Deus Todo-Poderoso. Você está frito, meu irmão. Você vai para o céu. Você está destinado. Estamos destinados. Não tem como. Ai de você, ai de mim, se você se afastar. Você não presta para mais nada, não. Você para ir para o céu. Você não serve para mais nada. Você está condenado para ir para o céu. Quando essa riqueza, essa glória, essa virtude que nos traz esse poder sobrenatural, aqui na página 12, nesse quadrante, fala sobre esse poder, esse poder que é o investimento que vem, é o poder que vai nos salvar, que vai nos levar, esse segundo quadrante, a justiça de Deus, onde nós somos justificados. Vire a página. Aqui diz que todos foram destituídos, diz que houve corrupção dos gentios, tudo isso trouxe julgamento, estávamos culpados, estávamos condenados. Vocês vão ler toda essa riqueza literária, vão avançando nisso aí, porque isso é muito precioso. Fala sobre a ira de Deus trazendo a justiça, na página 14, aí vocês vão vendo o fracasso dos judeus com a lei, eles não conseguiram, pode ler tudo isso aí, vocês vão ver. Vamos chegar à página 15, decore isso aí, página 15. A justificação somente pela fé. E pela fé agora, estou vivendo uma vida de amor para com Deus. Um amor glorioso, um amor poderoso, um amor que me leva... Porque aí diz, quem nos separará do amor de Cristo? Porque todo esse processo é amor. E esse amor me leva a viver em fé. E o amor me leva à graça, e a graça à justiça. Eu sirvo tudo isso no amor de Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê força para entendermos o sentido de uma vida verdadeira cristã. Porque o que falta em nós hoje em dia é entendermos mais essa justificação pela fé em Cristo Jesus, num relacionamento íntimo, precioso com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, força. Vamos encerrar aqui e continuamos na próxima semana, em nome de Jesus.